O livro do profeta Isaías. Isaías viveu em Jerusalém na última metade do período dos reis de Israel, e ele falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Primeiramente, ele pregou uma mensagem de julgamento divino. Ele alertou os líderes corruptos de Israel que a rebelião deles contra a aliança divina teria um custo, que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e depois da Babilônia para julgar Jerusalém se eles continuassem com a idolatria e opressão ao pobre. Mas esses alertas eram combinados com uma mensagem de esperança. Isaías acreditava profundamente que um dia Deus cumpriria todas as promessas da aliança, que ele enviaria um rei da linhagem de Davi, que estabeleceria o reino de Deus, lembre-se de 2 Samuel 7, e que esse rei lideraria Israel em obediência a todas as leis da aliança feita no Monte Sinai, lembre-se de Êxodo 19. E tudo isso para que as bênçãos e a salvação de Deus alcançassem todas as nações, como Deus havia prometido para Abraão em Gênesis 12. E essa é a esperança que faz com que Isaías falasse contra a corrupção e idolatria de Israel naquele momento. O livro tem um esquema literário bem complexo, mas tem uma maneira simples de ver como tudo se encaixa. Os capítulos 1 a 39 contêm 3 grandes seções que desenvolvem os alertas de julgamento que Isaías fez para Israel. E tudo isso culmina num evento mostrado no fim do capítulo 39, a queda de Jerusalém e o exílio do povo para a Babilônia. Mas os capítulos 1 a 39 também possuem uma mensagem de esperança, que após o exílio, as promessas da aliança divina seriam cumpridas, e os capítulos 40 a 66 pegam essa promessa de esperança e se aprofundam nela. Nesse vídeo, vamos focar somente nos capítulos 1 a 39. A primeira grande seção foca na visão de Isaías de julgamento e esperança para Jerusalém, e ela começa com Isaías acusando os líderes da cidade de rebelião contra a aliança, idolatria e injustiça. E Deus diz que irá julgar as cidades enviando as nações para conquistar Israel. Isaías diz que isso será como fogo purificador, que queima tudo que é inútil em Israel, com o intuito de criar uma nova Jerusalém, que será populada por um remanescente que se arrependeria e voltaria para Deus. E Isaías diz que é aí que o reino de Deus virá e todas as nações virão ao templo em Jerusalém, e aprenderão sobre a justiça de Deus, trazendo uma era de paz mundial e harmonia. Agora, esse é o enredo básico do julgamento purificador da antiga Jerusalém até a nova Jerusalém. Isso será repetido várias vezes durante o livro e sendo complementado cada vez com mais detalhes. Então, no centro dessa seção está a grandiosa visão de Isaías, onde Deus está assentado no seu trono no templo. E ele está rodeado dessas criaturas celestiais que estão declarando que Deus é santo, santo, santo. E Isaías percebe o quão corrupto ele e o povo de Israel são, e ele tem certeza de que será destruído pela santidade de Deus, mas ele não é. A santidade de Deus, na forma dessa brasa ardente, vem e o toca, mas não para destruí-lo. Ao invés disso, o purifica de seus pecados. E enquanto Isaías reflete sobre essa estranha experiência, Deus o comissiona com uma tarefa difícil. Ele deve continuar anunciando esse julgamento vindouro, mas por Israel ter atingido um ponto sem retorno, os seus alertas terão um efeito paradoxal, de endurecer o coração do povo. Mas Isaías deve confiar nos planos de Deus. Israel será cortada como uma árvore e deixada como um toco no campo. E esse toco será chamuscado e queimado. Mas depois de ser queimado, Deus diz que esse toco chamuscado é uma semente santa, que sobreviverá futuramente. É um pequeno sinal de esperança, mas quem ou o que é essa semente santa? O resto da sessão oferece uma resposta. Isaías confronta Acaz, um descendente de Davi e rei de Jerusalém, e ele anuncia sua queda. Deus diz que é o grande império da Assíria que será o primeiro a cortar Israel e devastar a terra. Mas há esperança. Por causa da promessa de Deus para Davi, ele irá enviar após essa destruição um novo rei chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o reino de Emanuel irá libertar o povo de Deus de impérios opressores e violentos. E Isaías escreve esse rei vindouro como um pequeno renovo de crescimento, que irá emergir do antigo toco da família de Davi. É esse rei que é a semente santa do capítulo 6. E esse rei será empoderado pelo Espírito de Deus para governar a nova Jerusalém e trazer justiça ao pobre. E todas as nações irão olhar para esse rei messiânico buscando direcionamento. O seu reino irá transformar toda a criação, trazendo paz. Agora, você terminou os capítulos 1 a 12, com bom entendimento sobre as mensagens de julgamento e de esperança. Mas quando isso irá acontecer? Isaías viu um outro império surgindo depois da Assíria, que é a Babilônia, que também atacaria Jerusalém e teria sucesso em destruí-la. E isso nos traz à próxima seção do livro. Primeiro, nós temos uma vasta coleção de poemas que exploram o julgamento de Deus e a esperança para as nações. Nós aprendemos primeiramente sobre a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel.
Isaías podia ver que o poder mundial assírio seria um dia substituído pelo Império Babilônico, uma nação ainda mais destrutiva e arrogante. O rei da Babilônia dizia que eles eram maiores que todos os outros deuses, então Deus promete derrubar a Babilônia, e não apenas a Babilônia. Isaías começa a listar os vizinhos de Israel, acusando-os do mesmo tipo de orgulho e injustiça, e prediz a ruína definitiva deles. Mas lembre-se, para Isaías, o julgamento de Deus nunca é a palavra final, para Israel ou para as nações. Isso nos leva à próxima sessão, com uma série de poemas que contam a história de duas cidades. Existe a cidade arrogante que se exaltou como acima de Deus e se tornou corrupta e injusta. Essa cidade é um arquétipo da rebelião da humanidade e é descrita como uma linguagem emprestada das descrições prévias de Isaías, de Jerusalém, Assíria e Babilônia, todas juntas. Essa cidade está destinada às ruínas e um dia será substituída pela Nova Jerusalém, onde Deus reina sobre uma humanidade remida de todas as nações, e não há mais morte ou sofrimento. Esses capítulos são o clímax da sessão e mostram como a mensagem de Isaías apontava para além dos seus dias. É uma mensagem para todos aqueles que esperam que Deus traga sua injustiça em reinos violentos e opressores, e que ele traga o seu reino de justiça, paz e amor conciliador. A sessão seguinte traz novamente o foco à ascensão e queda de Jerusalém. E primeiro nós vemos uma série de poemas onde Isaías acusa os líderes de Jerusalém de buscarem o Egito para obter proteção militar contra os assírios, e ele sabe que isso irá se voltar contra eles. Isaías diz agora apenas a confiança de Deus e o arrependimento pode salvar Israel, o que fica ilustrado na história seguinte, sobre a ascensão de Ezequias, o rei de Jerusalém. Assim como Isaías predisse, o exército da Assíria vem e tenta atacar a cidade, e então Ezequias se humilha perante Deus e ele ora pedindo salvação divina, e a cidade é milagrosamente salva durante a noite. Mas a ascensão de Ezequias é imediatamente seguida por sua queda. Ele recebe uma delegação da Babilônia e tenta impressioná-los mostrando todos os templos, riquezas e palácios de Jerusalém. É claramente um esforço para fazer outra aliança política, buscando proteção. Isaías fica sabendo disso e confronta Ezequias por conta da sua tolice. Ele prediz que esse aliado irá um dia traí-lo e retornará como um inimigo para conquistar Jerusalém. E nós sabemos, a partir de 2 Reis 24 e 25, que Isaías estava certo. 100 anos depois, a Babilônia se voltaria para Jerusalém, destruiria a cidade e o templo, e levaria os israelitas para o exílio na Babilônia. Todos os avisos de Isaías de julgamento divino, dos capítulos 1 ao 39, culminam nesse momento. Ele demonstra ser um verdadeiro profeta, pois tudo veio a se cumprir de forma que ele predisse. Mas lembre-se, o propósito do julgamento de Deus era o de purificar Jerusalém e trazer a semente santa e o reino messiânico para todas as nações. E essa é a esperança que é explorada na próxima parte do livro. Mas por enquanto, é só isso que o livro de Isaías trata nos capítulos de 1 a 39.